Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um evento, né? Um Econ Insights. Prazer enorme estar falando aqui com vocês. Meu nome é Thiago Amor, sou sócio, vice-presidente de vendas e marketing da Lecon e entusiasta de tema, né, como esse, que é automação inteligente de processo. Então a gente gosta muito de fazer eventos que levam conteúdo, levam informação, levam aprendizado, né? Leva o lado bom e o lado que a gente chama de ruim, mas que nos faz aprender, nos faz evoluir. Então fazer isso de uma forma com pessoas, né, que daqui a pouco eu vou apresentar aqui, que tem experiências reais, né, que tem a vivência real, é muito bom, né? A gente gosta de fazer muito isso e eu particularmente aprendo muito sempre em todos os nossos eventos, né? Então, e hoje é um dia para falar de saúde, né? Então, o Lecon Insights relacionado à área de saúde, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente pensa em doença, né? Mas saúde é muito abrangente, obviamente, e quando a gente olha para a saúde, a gente precisa, né, de um hospital, precisa aí de um exame, ou precisa de um médico, a gente sempre olha aí a necessidade de que a gente precisa. E não imagina a quantidade de coisa que tem por trás disso, né? A quantidade de processo, quantidade de documento, quantidade de procedimento, de regras, né? A saúde é muito controlada, muito gerenciada, e precisa entregar qualidade, obviamente, do profissional ali que está na ponta, né? Nos atendendo, cuidando da gente, mas ao mesmo tempo tem toda uma estrutura que tem que ser muito bem cuidada, principalmente quando você fala de hospital, né? Então, hoje é para falar sobre isso, é muito mais o back-office, né? Por trás, digamos assim, das cenas, né? Pensando num, né, entre aspas, numa peça, né, bonita, de teatro, que a coisa flua e aconteça de uma forma boa, tem o back-office, né? Tem toda a estrutura que tem que funcionar, né? É água saindo da torneira, né? Que a gente só vai reclamar se aquilo der algum problema, né? E a gente não quer reclamar de forma alguma, principalmente quando a gente fala de saúde. Então, é aí onde a gente vai conversar um pouco hoje, estabelecer essa conversa, e no back-office a gente tem bastante experiência em vários setores da economia, e hoje especialmente falar de saúde, que é um tema bastante importante, e a gente tem evoluído muito, né, com um parceiro nosso aqui que está presente, que já quero que se apresente, que é o Roberto Mancuso, da Join4, né, que vai, junto com o Vanicelli, daqui a pouco se apresentar, para falar aqui de Saúde Insights, a evolução da jornada digital no back-office da Rede Santa Catarina, né? Vamos lá, para começar então, Mancuso, por favor, fale para a gente aí, né, quem é você, né, qual é o seu momento, se apresente um pouco aí para as pessoas que estão nos assistindo. Legal. Legal, Thiago. Muito bom, acho, primeiro. Agradecer, a gente está junto, nosso primeiro evento juntos finalmente saiu, né? E conseguimos. Bom, eu sou o Roberto Mancuso, sou da Join4, né? Eu sou sócio e cofundador da Join4. E neste momento, né, eu estou mergulhado em resolver problemas do mercado de saúde, eu estou mergulhado em falar de automação de processo para esse mercado aí. Prazer enorme estar ao lado dessas duas feras aqui. Maravilha, Mancuso. E agora eu vou pedir para o nosso convidado especial, né? Ele é o estrela hoje, né, Vanicelli? Por favor, se apresente. E depois eu vou pedir também que você fale um pouco sobre a Rede Santa Catarina, que é tão importante aí no país, né? Então, por favor, se apresente primeiro. Tá bom. Eu sou o Ricardo Vanicelli, estou há 30 anos aí na área de TI, estou desde 2018 na Rede Santa Catarina, sou o CIO hoje na rede, e estamos aí com essa missão aí, com essa jornada de transformação digital dentro do back-office. A Rede Santa Catarina, para quem não conhece, é uma instituição que está há mais de 120 anos aqui no Brasil, instituição católica. Nós somos hoje compostos por 8 hospitais, 5 escolas, creches, lar de idoso, tá? E fazemos um trabalho muito grande aí para a comunidade. E por ter uma rede desse tamanho, também precisamos nos preocupar muito com o processo. Então, esse é um pouco do que nós vamos comentar aqui hoje. Muito bom. Novamente, obrigado aí a presença de vocês, né? Como falei no início, ter situações reais de conversa é o que a gente quer fazer aqui, né? Claro que a gente tem aqui um roteiro, né, para a gente conversar, mas fique à vontade para fazer perguntas, porque a gente está sempre, as pessoas que estão aqui com a gente, né, nos ajudando, no back-office aqui, né? Eles juntam as perguntas e vai colocando, e a gente tenta estabelecer realmente uma conversa, né? Então tem um roteiro, mas a gente encaixa perguntas, encaixa discussões, traz provocações, super à vontade aí para colocar no chat, e aí as pessoas vão estar colocando para a gente aqui, a gente vai encaixando ao longo da nossa conversa. E para começar, né, acho que assim, como você falou, Vanicelli, a estrutura da Rede Santa Catarina é uma estrutura robusta, né? Compondo hospitais, escola, creche, com também 120 anos. Então, se a gente pensar
né? Esses dias eu estava falando no IBF lá em Curitiba, né? O essencial é visível aos olhos, né? Processo existe desde que a industrialização aconteceu, e quando a gente fala de 120 anos de história, os processos estão estabelecidos, outros têm que ser mudados, outros têm que ser transformados, e tem uma jornada ao longo do tempo bem importante. Então, conta para a gente um pouco o momento pré-decisão de montar um CSC inteligente, né, com automação de processo, esse pré-decisão, né, um pouco das dores, dos motivadores que vocês estavam sentindo ali, que motivou essa busca por, obviamente, essa estruturação gigante que vocês estão fazendo dentro do back-office. Ok. Então, como a gente disse, né, a rede está há 120 anos, e aí, com isso, ela tinha um modelo de trabalho diferente. Então, até então, ela trabalhava embora era uma associação, ela tinha ali as suas casas, que a gente chama nossas unidades, e cada uma era independente. Até a partir de um momento que foi decidido ter um corporativo, criar-se um corporativo para poder fazer gestão dessas unidades. E a partir daí, a gente vem trabalhando com esse conceito do corporativo e gerenciando, e isso vai amadurecendo dentro da própria organização. Teve-se um projeto em 2017 chamado Projeto Transformação, que ele começou exatamente esse processo de centralização das atividades, mas ainda era algo muito prematuro. Então, a gente passou por um planejamento estratégico ano passado, onde nos direcionou exatamente a trabalhar com o conceito de rede. E é isso que é a mudança principal que está acontecendo agora. Então, apesar de eu ter unidades distintas e chamar de rede, eu não trabalhava como rede. Então, agora o principal objetivo é isso. Agora a gente trabalhar como rede, padronizar processos, ter processos mais claros, revisão deles, porque cada casa às vezes fazia de um jeito, então a gente ter o melhor processo para nossas unidades. Nós fizemos uma questão também de segregação, então eu tenho uma clusterização hoje, onde eu trato as unidades propriamente dita como elas deveriam ser tratadas, então eu não comparo todas, agora eu tenho uma segmentação que me ajuda a poder trabalhar melhor e poder direcionar os processos, direcionar essa jornada da melhor forma. Muito bom. Deixa eu ver se eu entendi, como encaixar um pouco a sua fala aqui. Para o público, né, entender assim, você estava no momento de os atendimentos dos hospitais, por exemplo, um atendimento jurídico, de compras, eles eram específicos de cada hospital, de cada unidade. Então, cada unidade de suas pessoas. O processo ali, manda por e-mail, o outro chega de um jeito, hoje eu abro chamado em tal lugar. Então, tinha várias formas diferentes. Nem todos usavam a mesma ferramenta, isso a gente vem evoluindo também, em ter ferramentas únicas para poder fazer, mas se o processo ele não é único, se as pessoas não estão pensando da mesma forma, trabalhando da mesma forma, as prioridades, tudo isso acaba ficando diferente. E o custo acaba ficando muito maior, porque se eu tenho que replicar essas unidades, essas pessoas, para poder fazer trabalhos que poderiam ser consolidados, acaba tendo um custo maior também. Então, legal. RH mesmo, se a gente olhar RH, eu tenho admissão, redemissão, tudo isso em cada localidade, não faz sentido. Eu posso estar centralizando isso daí e poder ter num único local, financeiro e outras áreas. Perfeito, né? Então, a gente tem aí um momento onde você tinha aí descentralização, né? Ou seja, cada unidade trabalhava como se fosse uma empresa, ou seja, isso. Né, você tem essas situações que você colocou de custo, de padronização, né? Cada um faz às vezes de um jeito, né? Sim. E você está nessa transformação de centralizar, e nessa transformação a tecnologia fica essencial, né? Você tem uma estrutura única, que tem que padronizar os processos, e você tem que receber as demandas, fazer os gerenciamentos de atividade, de controle, quem faz o que está eficiente, o que não, né? Já estou entrando no segundo bloco aqui, sim. Mas ainda pegando nessas dores, né, Mancuso? Você que tem grande experiência nessa frente de back-office, né? Assim, isso que o Vinicelli falou, com certeza você fez em muitas empresas no Brasil, né? Sim. De ajudar nessa transformação. E a gente costuma dizer que a gente não implanta sistema, né, Mancuso? A gente vai lá e acelera, apoia essa transformação das companhias que a gente ajuda. Conta um pouco para a gente aí o que você viu nessas experiências desses back-offices, né? Que você pode complementar aí das dores que você enfrentou, né? E do pré e do pós aí dos projetos que você atuou, pegando o gancho aqui de sair de uma estrutura descentralizada, centralizando, organizando e dando inteligência aí na camada de processo. Legal. Pegando até o gancho que o Vinicelli falou, né? Não só você centralizar a ideia principal, né? Mas até para você trazer os dados numa conjuntura única, né? Então, fazer só um parênteses aqui, conversando com outra rede de hospitais até, que tem o mesmo desafio, né, dessa descentralização. O principal desafio deles era um paciente que era atendido hoje em uma unidade,
em algum outro momento é atendido em outra unidade. E esse dado desse paciente, ele não estava cruzado na rede. Então, essa rede não tinha acesso ao paciente. Então, esse era o desafio, e é o desafio que muitas empresas enfrentam quando tem essa unificação dos dados para que as coisas aconteçam, né? Então, essa cadência desse processo, essa estrutura desse processo, no back-office, ele passa a ter muita relevância. Por quê? É aqui que a gente atinge a eficiência operacional, é aqui que a gente vai trazer para uma padronização, é aqui que o processo sai da cabeça das pessoas e vão estar em algum lugar ali que respeita o lado corporativo daquele negócio, o lado corporativo da instituição. Então, esse movimento, né, é um movimento interessante das empresas, e eu percebo muito que tem a questão, a gente está até conversando um pouco antes, a questão da maturidade, né? Esse caminho da maturidade das instituições a ganharem essa experiência e ver essa necessidade da padronização, da automação, do ganho de produtividade através de processos, né? E além disso, aí eu estou falando um pouquinho do desafio, um pouquinho da dor, mas o pós, né? Você enxergar aqui esse processo padronizado, tendo uma cadência, você respeitando ali a automação, você vê os resultados disso saindo da esfera do processo, você começa a perceber resultados indo para fluxo de caixa, você começa a perceber resultados indo para eficiência operacional. Então, é legal você olhar esse pós e enxergar isso em outros lugares, né? Perfeito, perfeito. E é isso, em linhas gerais, o que você sempre visualiza dentro aí dos projetos que você atuou, que tem essa característica hoje do desafio da rede de Santa Catarina, né? De tirar esses processos das pontas, ou seja, trazer isso para uma central onde você tem inteligência constante ali, né, de evolução e ganho. E você citou uma palavra importante aí, que muito se fala, Vanicelli, a questão da jornada também do paciente, né? É claro que o que eu sei do projeto, isso vai ser um futuro, né? Embora você já pense jornada do paciente em várias frentes, mas eu queria que você conectasse um pouco assim, a importância de uma eficiência de um back-office, né? Das áreas funcionais, dos documentos, né? Daquela coisa fluir ali dentro do atendimento para atingir finalmente a jornada do paciente. Porque é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, né? Sim. A jornada do paciente, às vezes a gente vê lá, fiz um app, significa que está bonito para o nosso paciente lá acessar rápido. Beleza, mas o que está por trás disso, né? Toda a estrutura, processo. Então, legal você conectar um pouco essa parte, pegando um gancho aí do que o Mancuso falou. Nós temos algumas áreas que estão dentro desse trabalho, nós estamos fazendo do TC, por exemplo, suprimentos. Então, eu tenho que abastecer o hospital, eu tenho que comprar produtos ali, OPME, produtos que vão ser usados numa cirurgia. Então, tudo isso daí eu tenho que ser ágil também e poder fazer esse trabalho. Então, quando eu recebo a solicitação de um médico, um agendamento cirúrgico, para poder fazer um procedimento, eu tenho que cotar muita coisa antes, OPME, tal, pegar a aprovação na operadora para poder devolver para ele. Então, esse tempo, se eu faço isso ser mais rápido, mais ágil, eu vou estar atendendo o paciente de uma forma que ele mais ágil vai poder estar agendando e podendo estar fazendo o procedimento, que muitas vezes é urgente. Então, esse fluxo, melhorar a parte de suprimentos, melhorar a parte de ciclo da receita, que a gente chama, realmente faturamento, tudo isso daí também, eu tenho isso em uma parte padronizada, como eu disse, pegar a nota fiscal no Cefaz, trazer isso daí, integrar, eu não tenho processos analógicos, sim digitais. Isso vai facilitar bastante no final para o paciente ali também, o procedimento dele, toda a parte dele ali, ele vai ser mais ágil no atendimento. Legal. E isso é puramente processo, né? Sim. Você tem lá o sistema onde você põe o PO, você tem o sistema onde você tem lá o estoque, mas o processo em si é o que está sendo feito, né? Sim. Conectando desde a requisição de qual hospital, qual a demanda, tendo as aprovações, as organizações, o que tem que ser feito, o que é urgente, o que não é urgente. E isso gera, no final do dia, eficiência para dentro e gera, no final do dia, uma experiência melhor, obviamente. É o trabalho de pegar o processo, muitas vezes ele é manual, muitas atividades dele hoje é manual, botar isso dentro da tecnologia, de um BPM ali, que vai te ajudar a fazer isso acontecer, os controles que o Mancuso falou, então ter os controles ali, os SLAs, os alertas, até mesmo
disparo automático de algumas ações, caso não aconteça no tempo que deveria, já escala, já faz isso. Isso é importante para agilidade. E aí eu tiro o processo que antes eram feitos, como eu disse, manual, por e-mail, pelo Teams, chamando as pessoas ali, esperando uma resposta e não tendo um acompanhamento, e boto numa plataforma que vai poder fazer isso fim a fim. Então, isso vai trazer uma produtividade maior, uma eficiência maior para todo mundo. E aí, com isso, você consegue saber com quem está parado, Sim. qual o tempo. A gente fala que o sistema inteligente tem uma inteligência até simples, né? Porque, no fundo, você não precisa entrar lá para fazer algo, né? Ele te avisa, né? Sim, Ele te informa. Então, isso faz o fluxo funcionar de uma forma mais orquestrada, né? E facilita a vida das pessoas, né? E fica claro você poder identificar onde é que tem gargalo, onde você tem que atuar. Então, muitas vezes, quando você tem vários fluxos manuais, como eu disse, você não sabe, às vezes, aonde está o problema. Como você depende de pessoas, de outras coisas que estão fora do seu controle, então você acaba se perdendo. Então, você tendo uma plataforma que te mostra, que te ajude a ver isso, você vai ver, então, eu tenho nesse pedaço aqui, está demorando, tem um gargalo, então, vamos trabalhar ali, vamos entender o que é, entre o PDCA do próprio trabalho do CSC, que é olhar ali todos os fluxos, como é que eles estão, a eficiência deles, e poder corrigir exatamente, ser mais assertivo na atuação e na correção. Porque ele está digital, né? Exatamente. Está vivo exatamente. ali, né? Você está vendo ali Você está vendo o que está acontecendo. Não é alguém reclamando, né? Exato. É claro que alguém reclamando é passivo, digamos claro, assim. Claro. Você vai ter uma reclamação. reativo Já. Reativo. Já é uma reação, já é uma reação. Então, se você puder se antecipar a poder enxergar e poder tratar, é muito melhor. E aí, no final do dia, é o que a gente falou do jornada do paciente. Exatamente. E aí, uma provocação também para ir para dentro, né? Porque mesmo na jornada do paciente, você tem, o que eu sei, você tem várias outras áreas também que você está colocando ali dentro, como recursos humanos, né? Então, tratar bem ali o colaborador, as pessoas, né, que também precisam de coisas mais fáceis, mais ágeis, está dentro desse projeto, e no final disso isso gera felicidade ali para o colaborador que está atendendo o paciente. Então, indiretamente, é uma roda ali, né? Eu sei que tem bastante processo de recursos humanos, né, Mancuso? Você consegue contribuir também nisso aí, que você já está envolvidaço aí no projeto? Falar um pouco disso? Quando você pega grandes instituições que têm um volume muito grande de colaboradores, então você tem um volume de processos acontecendo o tempo todo, né? Desde da contratação, desde o onboard de um colaborador, e principalmente numa rede, num hospital, que tem todo um onboard a ser seguido, um treinamento a ser seguido ali, padronizado. Então, essa orquestração acontecer de alguma forma em alguma plataforma é super relevante, né? Então, você olhar ali, solicitação de férias, você ter gatilhos automáticos para avaliação de experiência, documentação, exames. Então, toda essa parte de recursos humanos que vai traduzir isso em dados para que você coloque isso dentro do teu sistema, você conduza junto com os teus gestores, você traz não só agilidade, a gente está falando de agilidade, de produtividade, mas tem o outro olhar, que é da integridade, né? A integridade dos dados, aqueles dados íntegros e funcionando de maneira sincronizada entre os sistemas, né? Então, esse valor, esse olhar para a gestão dos processos da área de recursos humanos, né, traz uma sintonia com a estratégia da empresa, traz uma sintonia com a instituição como um todo, né? Legal. E dentro do nosso DNA de acolhimento, né, é importante isso, porque assim, eu também estou dando para o nosso colaborador, em qualquer uma das minhas unidades, facilidade. Ele vai poder, pelo celular, poder acessar o portal e poder fazer alguns serviços ali que hoje talvez ele tinha que ir pessoalmente lá num guichê ou na sala de alguém para poder solicitar, para poder pedir. Então ele vai poder pelo celular ali poder solicitar, tira uma foto do documento, ele casou, vai ter que incluir a esposa dentro do plano de benefício dele, teve um filho, tem que incluir dentro do plano, tem que pegar reembolso de babá, coisa do tipo. Então, tudo isso vai poder ficar mais fácil para ele. Ele não vai ter que se deslocar para um local como ele tem que fazer hoje, às vezes pegar uma fila, tudo isso. Então, assim, eu reduzo, como eu disse, custo operacional, com certeza, de todo lado, de quem atende, de quem é atendido, ao mesmo tempo trazendo a tecnologia para isso. Eu lembrei agora de um case bacana também, de recursos humanos, onde os hospitais, principalmente, têm muitos funcionários em turnos, né? E tem os acessos, as catracas de acesso, né? Então, quando há troca de turno, tem todo um processo que corre por trás, e a necessidade desse processo estar integrado, né? Em vez de uma pessoa ir lá e
solicitação de troca de turno, aprovou, ok, então eu vou lá e troco o turno manualmente. Estar tudo isso integrado e automático, né, traz muita assertividade para que aquela catraca funcione no momento certo, no turno certo da pessoa, né? Então, toda essa gestão de acesso também, a gente já fez isso, essa integração com catraca mesmo, né? Então, é bem legal também ter esse olhar também para o dia a dia, né? Esse é um exemplo que a gente fala de orquestração, né? Então, seja uma tecnologia, como uma catraca, ou seja, né, no caso, a pessoa precisar de um material específico de EPI, Sim. né, precisar de um treinamento, porque tem uma reciclagem, precisar de... Tudo isso são processos, né? Então, você tem ou um documento tem que ser atualizado, Exato. né? E aí eu gostei muito da palavra que você falou do acolhimento, né? Porque quando a gente fala de processo, parece um negócio ali, né? Processo. Não, porque no final do dia, você está ali resolvendo um problema de uma pessoa que está ali no dia a dia solucionando o problema de muitas outras, né? Está cuidando, né, efetivamente da saúde das pessoas, está ali numa cirurgia complexa ou numa situação complexa, e ao mesmo tempo ela tem uma dificuldade, ela que está acostumada a pedir iFood, pedir assistir Netflix, dificuldade com a própria empresa em acessar coisas, em pedir coisas, e, né, enquanto que isso a gente fala da tecnologia simplificando de fato, né? Então, quando a gente fala processo, a gente não está falando que vai engessar, né? A gente está falando que vai fazer, a gente chama da jornada de transformação. Por isso que a gente fala, não é uma implantação de sistema, né? É uma jornada que olha o processo, conecta, orquestra, para simplificar no dia a dia as pessoas, seja o paciente, ou seja as pessoas que a gente está falando aqui nesse exemplo. E esse ponto que você falou que é muito importante, entra no que ele disse também, dessa revisão, dessa maturidade. Porque entra no processo, assim, eu tenho um processo hoje de um jeito, que ele é analógico, a gente fala, e eu vou transformar no digital. Não é simplesmente pegar como ele está hoje e colocar ele no digital. Eu vou levar o mesmo problema, os mesmos erros que eu tenho aqui, eu vou trazer ele para o digital. Então, eu vou ter que revisar, vou ter que botar o pessoal de negócio ali, vamos discutir, vamos revisitar esse processo, como seria a melhor forma de desenhar ele para o digital. Porque você vai ver muitas oportunidades ali de coisas que você talvez hoje no manual ou no analógico não consegue fazer, que depende de pessoas, depende de alguma situação, que no digital você tem shortcuts ali que vão te ajudar exatamente a não precisar disso. Então você consegue transformar, que aí entra essa jornada que você falou. Legal. Aí eu acho que é um outro grupo de pessoas, né, que estão ali no dia a dia, né, trabalhando no processo para ajudar a companhia como um todo, né? Então, Exato. o que a gente percebe, né, Mancuso, é que você atrai nessas discussões, é óbvio que o processo ideal você está sempre em busca, mas você no mínimo atrai, né, na minha opinião, queria ouvir a sua, um foco mesmo, ó, gente, vamos olhar para isso, né, se isso é assim mesmo ou não é assim, e a ferramenta permite você ir fazendo testes, né, e você modelando, você estruturando testes, para que isso, você vai representando isso de uma forma digital, saindo do analógico, e as pessoas estão ali no centro disso, né? Elas estão ajudando a construir um novo processo, que é um processo digital. Novamente, não é implantar um sistema engessado, é construir um fluxo dentro de um trabalho digital, que facilita o trabalho das pessoas. Você vê dessa forma, Mancuso? O que você consegue Sim. colaborar com a gente nisso? É até interessante, né? Porque a gente estava falando um pouco antes sobre isso, que é a questão do automatizar o problema, né? Então, ter esse olhar para, talvez até um pouco mais, um olhar crítico, é simplesmente um olhar crítico, né? De que aquilo ali é um problema, nós estamos automatizando um problema ou não, né? E a plataforma, né, por ela até ser low code, ela permite a gente rapidamente mudar, né? Então, eu até falo para o pessoal, responder rápido à mudança que o negócio exige, né? Ao invés de ter algo ali construído com código, e aí o negócio exige uma mudança, aí a gente tem que ir ali desconstruir tudo, gerar novas releases e tudo mais. Na plataforma é mudança de processo. A gente traz isso para uma camada de processo e faz a alteração, responde rápido à mudança e, consequentemente, nós estamos respondendo rápido ao negócio também, né? E permite a gente testar. Então, como que é esse processo? Já vamos testar ele, vamos ter esse olhar ágil, né? O ágil tem um pouco disso, né? A gente experimentar de maneira contínua e mudar rápido, né? Então, a gente faz um protótipo funcional ali, já testa com os usuários-chave. Não é assim. Então, já traz para um próximo passo ali, já busca essa nova mudança para que a gente sempre vai estar agregando valor ali e provocando a melhoria contínua ali que a gente citou.
como você falou, de juntar pessoas também é importante, não só do negócio, mas outras áreas afins. Então, por exemplo, a gente tem a área de controles internos, a área de auditoria, que passam por essas áreas apontando muitas vezes melhorias, apontando algumas evidências que tem que fazer. Então, é a hora de pegar, juntar todo mundo nessa revisão e falar, vamos aproveitar e já olhar se aquele olhar da auditoria, aquele olhar do controles internos está sendo visto aqui agora nesse processo. Se eu tenho evidência, eu tenho registros, eu tenho tudo aqui, consigo fazer o tracking disso daqui. Então, a gente já pensa isso na hora de fazer o design, de fazer a solução. Então, a gente ganha também evolução nisso daí, como empresa no geral. Perfeito, Vanicelli. E falando nisso, assim, queria saber quais são as áreas hoje que você falou de suprimentos, recursos humanos, controle, quais são as áreas hoje que estão sendo transformadas aí nessa primeira onda, né? Porque tem muita coisa por vir. Nós estamos agora na primeira onda, estamos tratando de suprimentos, estamos tratando de RH, estamos tratando de cadastro, é uma área muito importante também dentro da área de hospitalar, estamos tratando também da área financeira. São essas 4 áreas agora que é o foco, mas vão entrar também em comunicação, está entrando jurídico, também a parte de contratos. Então, assim, a gente tem um roadmap aí enorme aí de várias atividades, fases que a gente vai estar fazendo e sobrepondo até algumas fases ali, contando até com o apoio da Join, de vocês aí, para a gente poder conseguir atender a expectativa do negócio. E dessas 4 áreas iniciais, quantos processos mais ou menos, desde fevereiro até agora, né, vão ser transformados? Começamos a discutir em fevereiro, nós temos agora uma data aí até o final do ano aí de estar colocando em produção já com integração, com tudo isso daí, mais ou menos uns 15 a 20 processos ali já estarem 100% automatizados, integrados, tudo isso daí. E aí de novo, tem muito mais aí para poder trabalhar aí para os próximos anos. Desses 15 são os processos macros, né? Realmente RH tem bastante, tem quase todos ali, estão ali dentro, olhando até, como eu disse para você, essa oportunidade, a gente poder trabalhar melhor os recursos do RH de uma forma melhor, então a gente está trabalhando. A parte de suprimentos também, a rede toda poder utilizar um processo único para suprimentos também, a gente vai trazer um ganho muito grande em compras, em volume, em tudo isso daí, então vamos estar fazendo isso daí também, e contratos, que é uma área também muito delicada, ainda mais numa instituição grande como a nossa, que tem o tempo todo ali fornecedor entrando, saindo, então tem que fazer distrato, aditivo, contrato e tal. Então, também qualidade, tudo isso daí. Então, nós estamos trabalhando aí com isso daí também. São os 3 focos, as 3 prioridades nossas. Perfeito. Para ajudar um pouco aqui na linha do tempo, né? Nossa conversa aqui que flui de forma rápida, que é muito bom estar falando com vocês. A gente começou falando da Rede Santa Catarina, né, que tinha uma estrutura descentralizada, né, 120 anos de história, com processos descentralizados, ou seja, cada hospital, né, são 8 hospitais, são várias escolas, várias creches, ou seja, cada uma trabalha de uma forma, obviamente, o que ela atende é específico, mas os processos são comuns, né, e é o que a gente está falando aqui. Então, o desafio gigante, né, que o Vanicelli tem com todo o time dele lá, de transformar isso em uma área central, organizada e inteligente para atender essas demandas, né? E deixar os hospitais atendendo os pacientes da melhor forma possível, a creche atendendo as crianças da melhor forma possível, e o back-office ali tá ok. E aí, dentro dessa estratégia, a importância, aí o Mancuso trouxe, né? A tecnologia. Quanto que a tecnologia que entra para conectar essas coisas, né? Então, ele falou da plataforma, você pode falar um pouco mais disso, né? Você falou, o que é isso? O que é essa plataforma? Alguns conhecem, outros não, né? Que é o que a gente também traz aqui de contribuição. A gente sempre fala que só a tecnologia por si só não resolve. Então, essa transformação toda, né? A decisão estratégica, o planejamento. Agora, quando você coloca uma tecnologia que faz isso fluir, ou seja, você consegue pegar processos complexos, ir lá, desenhar, né? Com 0 código, muita coisa, e testar aquele processo novo, de forma digital, isso estando orquestrando as pendências, as pessoas. Então, fala um pouco disso aí para a gente pegar essa parte, Mancuso, que é, assim, parte importante dessa transformação, né? Porque só centralizar você pode manter os documentos e ter um monte de gente fazendo ali conferência de papéis, conferência de coisas. E a tecnologia, ela vem para simplificar isso, né? Exato. E para dar fluidez explica também, um pouquinho para nós mais, né, pessoal? Você Legal. É super especialista, né? Então, mas explica um pouco mais, assim, né, para as pessoas que não conhecem, Legal. entender um pouco o que é isso, né? O que é esse tal de low code, o que é essa tal de plataforma, como é isso lá na prática, lá na rede, na real, né, como a gente fala. Olhando assim para a plataforma, né, a plataforma Lecom como um todo, né,
Então, ela tem o grande objetivo ali de trazer os processos, né, para dentro de um ambiente digital, num primeiro momento, né? E quando você traz para esse ambiente digital, você começa a ter gatilhos, oportunidades para você automatizar tarefas, automatizar os momentos ali das etapas, né? Você dar integridade ao teu dado, você fazer aquilo fluir de pessoa para pessoa, conectando tecnologia, conectando pessoas, conectando processos, né? Então, fazer isso fluir de alguma forma dentro de um ambiente digital e aí vem a palavra low code, né? Ou seja, com baixo código, que permite ali que a gente construa o processo, de fato, movendo caixinhas, né? Abrindo as caixinhas, conectando uma na outra, criando o seu formulário rápido ali e disponibilizando isso para os colaboradores, né? Para os usuários em si. E às vezes os usuários até não são as pessoas, são um usuário aqui vai ser o robô, né, daquela etapa, esse aqui vai ser o ator, vai ser uma pessoa, né? Então, essa análise, todo esse olhar aqui, né, do dia a dia. Então, é a tecnologia ajudando no dia a dia. E a tecnologia ajudando no pós também, porque você orquestrando, aí volta a palavra do orquestrador, né? Orquestrando os processos dentro de uma plataforma digital, num processo estruturado, o pós permite a gente analisar gargalos, melhoria contínua dos processos, onde estão os usuários, qual etapa está gerando mais demora, né? Então, é o antes gerando o benefício de sair do analógico, sair do e-mail, sair do WhatsApp, trazer para um meio digital e padronizado, né, para que você crie cadência desse processo, organização e mudança desse processo, porque o processo muda constantemente, é a empresa mudando, então o processo muda também. Então, ter essa agilidade da mudança e o pós, né, o pós-implementação, que é a gente olhar ali números, gargalos, KPIs do processo como um todo. Eu até completaria o que ele disse, né, quando ele fala de orquestração. Eu, além de orquestrar o processo, eu também eu orquestro as tecnologias. É o que ele está falando ali. Eu vou startar um robô, eu vou fazer um OCR, eu vou pegar, capturar aquela informação e vou validar num site. Tudo isso aí eu posso automatizar através da plataforma. Eu tiro pessoas que hoje fazem isso, tem que pegar, entrar num site, validar um CNPJ, por exemplo. Eu posso muitas vezes capturar isso daí de um documento ou de um formulário que foi preenchido, pegar isso daí lá no site, pegar a resposta e já dar andamento em um processo. Então, essa é uma vantagem também da plataforma. Então, ela não só orquestra processo, como também tecnologia. Isso é um principal vantagem de nós termos escolhido essa plataforma. Ela acelera esse dia a dia das pessoas sim. através do processo, né? Pensando nessa questão da tecnologia em si, né? Para as pessoas entenderem, né? A gente tem lá os sistemas de gestão, né? Que são os RPs, folha de pagamento, contas a receber e tal, é um sistema de gestão, né? Você tem ali os dados, as informações e tal. Aí você tem outros especialistas, né? Que são o ponto eletrônico, a contabilidade, às vezes, e tal. Então, você tem outros sistemas satélites, e o que a gente está falando aqui é algo que a gente propõe a fazer, que a gente chama de um layer de processo, né? Você organiza o fluxo, que são informações, documentos, gente trabalhando, ou chamada a sistemas, né? E principalmente em situações complexas, como de vocês, que você tem que ter, por exemplo, você falou de pessoas que às vezes tem que acessar 3, 4 lugares para ter uma informação. Exato. Onde está a informação? Então, quando você simplifica isso através do processo, você agiliza tanto para a pessoa quanto para a companhia, que para escalar, né? Vamos adquirir mais um hospital, vamos fazer um convênio com mais um hospital, vamos, né? Você consegue fazer de uma forma mais organizada possível. E volta no ponto que o Mancuso falou da qualidade do dado. Quando eu começo a pegar e validar em alguns sites, ou buscar de alguns sites já a informação na fonte, eu qualifico o dado. Então, eu evito também o erro humano de uma digitação, eu evito alguns erros ali que podem acontecer de um trabalho repetitivo ou um trabalho manual de você ter que consultar. Se eu consigo automatizar e buscar isso, eu qualifico o dado, seja ele para um cadastro de paciente, cadastro de médico, cadastro de um fornecedor, ou até mesmo dados de cadastro mesmo médico, a gente tem que fazer de um plano de saúde, tudo isso daí. Então, tudo isso eu qualifico esse dado através da orquestração que é feita pela plataforma. Perfeito. E aí, pegando esse gancho de automação, né? Algumas pessoas, às vezes, olham e tem muitos artigos sobre isso, tem muito estudo sobre isso, né? Falando aí de chat GPT, falando um monte de coisas, né? Que a automação vai tirar o emprego de todo mundo, né? E a gente acredita que não é essa a realidade, a gente não vê essa realidade.
A gente vê a realidade disso facilitar e agilizar o trabalho das pessoas. Sei lá, tinha às vezes gastar 1 hora, 2 horas para fazer uma conferência, você põe lá um fluxo, um robô que vai lá e te ajuda a fazer aquela conferência de forma mais eficiente. Sim. E mais, garantir que você não errou, né? Garantir que você teve uma qualidade maior com aquele trabalho. Porque imagina, né? Numa rede de saúde, você errar uma digitação, você errar um dado, você errar o quanto que isso impacta lá, Sim. seja num dispêndio de dinheiro, né? Porque o hospital gastou e depois não consegue recuperar da operadora, por exemplo, né? E é prejuízo, né? E a pessoa que causou aquilo, né? Como garantir que a pessoa não cause aquilo? É organizando o processo, colocando tecnologia, simplificando, né? Então, aqui é um viés, né, de um outro lado, de que a automação, ela não vem para substituir, ela vem para ajudar Sim, a diminuir apoio mesmo. risco, diminuir, né? É claro que você tem a organização nova, né? Uma nova organização de pessoas, né? Que precisam fazer trabalhos mais com intelecto, precisam fazer mais análise de dados, porque você tem os dados ali para melhoria. Então, é uma provocação também para as pessoas que estão nos ouvindo, de estudarem isso, né? A gente sempre fala, pô, estudem porque tecnologia tem aos montes, né? E a gente está aí com elas disponíveis, né? Cada vez mais de forma simples, acessível. Então, como usar isso a seu próprio favor? Como cada um ali que está nesse projeto, olhar e falar, caramba, como que eu usufruo disso para o meu dia a dia aqui, para a minha companhia? A evolução das pessoas, elas poderem exatamente focar no que ela realmente precisaria focar. É como você disse ali, eu não vou ter que fazer o trabalho manual ali que me tira tempo, e às vezes não dá tempo de eu analisar. Vou poder gastar mais tempo numa análise e poder trazer resultado muito melhor, porque eu estou podendo ter tempo e qualidade naquilo que eu estou fazendo e tirei o repetitivo que estava lá. Então é a maturidade, é a evolução da própria empresa em si, entendeu? Perfeito. Legal. É isso, Mancuso? E também, né, trazer para um outro nível, né, o intelecto das pessoas, né? Eu costumo falar que o cérebro não foi feito para ficar repetindo sem que pense, né? Então, é como o Vanitielli falou, para a evolução das próprias pessoas, né? Exato. Hoje fala-se muito do ChatGPT, né? Essa IA generativa, né? E por trás disso tudo, né? Tem uma reflexão aqui, né, Thiago? Por trás disso tudo são dados sendo analisados por uma tecnologia. Aí a pergunta é, onde estão os seus dados? Como você tem tratado os seus dados, né? E aí vem processos justamente para ajudar a trabalhar isso futuramente, né? Não adianta você não ter uma base bem trabalhada, não adianta você ter isso mal formatado e já querer utilizar uma tecnologia avançada de IA generativa. Então, a base é os dados. E os dados são trabalhados onde? Onde correm os dados? Processo. Né? Perfeito. Eu recebi um puxão de orelha aqui do nosso back-office, que tem várias perguntas. Obrigado, pessoal. Pode fazer perguntas. A gente vai tentar responder todas. Aquela que a gente consegue, a gente sempre também se coloca à disposição no LinkedIn, um e-mail nosso. A gente está sempre à disposição para ajudar aí, seja hoje, né, nesse bate-papo, ou seja, na jornada de cada um de vocês também, porque isso é importante, né? Cada um buscar esse conhecimento. Então, tem várias perguntas aqui. Eu procuro organizar um pouco. Tem algumas mais técnicas, outros mais... E tem até parabéns aqui, depois eu falo para não encher o Mancuso aí de elogio. Mas tem parabéns para você também aqui pelo projeto. E aí tem algumas perguntas relacionadas assim, por exemplo, né? Relacionado à questão a importância da sinergia entre essa questão... Porque, novamente, quando a gente fala de uma implantação de sistema, você vai lá, olha, vou implantar um RP, né? Você vai lá, pá, você tem o processo, começo, meio e fim, levanta o processo ali, pá. Aqui é diferente, né? Então, essa sinergia, a pergunta é mais relacionada à sinergia entre consultoria, área de tecnologia e negócio, né? A consultoria que está apoiando vocês, que é a Join4, a tecnologia, né? Que você está ali ajudando a ligar as coisas, né? A trazer as melhores práticas de tecnologia, e o negócio que você está lá, RH, suprimentos, e contratos e tal, jurídico e tal. Como é esse desafio, né, de liderar isso para você, Vanitielli? Assim, nós falamos um pouco de maturidade da própria instituição e pensar na forma de processo. Tá A gente tem bom. uma área de processo, temos uma área de processo que foi lá e mapeou um processo. Mas quando você senta com a área e começa a discutir, muitas vezes, como eu disse, da maturidade, a gente teve quando a gente começou a implementar RPA, foi a mesma coisa, a pessoa muitas vezes pensa só o caminho feliz.
Ela esquece dos problemas que podem ter durante o processo, que você tem que mapear para poder colocar isso na tecnologia. Então, essa é a sinergia que você consegue trazer. Quando você junta processo, junta negócio, junta tecnologia, e uma empresa como a Johnny que tem conhecimento, tem background, eles conseguem nos provocar, eles conseguem nos trazer alguns questionamentos. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, o que faz? E a gente vai junto construindo. A gente vai vendo que no tempo, o quarto, quinto processo que a gente junto está fazendo, a área de negócio já traz muito mais situações do que só aquele caminho feliz, muitas vezes, que aconteceu. Ela já traz, isso aqui acontece também. Mas quando acontecer isso? Ela já traz algumas situações que facilitam o trabalho de toda a equipe. Eu gosto de falar isso, assim, tem dois aspectos bastante legais que a gente olha, né? Um é, eu já estou vendo na sua fala, a área de negócio integrada em tecnologia. Muitas vezes a gente vê resistências ou áreas isoladas, né? E a gente costuma dizer que o processo ele quebra esses silos organizacionais, né? O processo ele é ponta a ponta, ele flui a companhia, ele não é daquela área, né? Uma compra impacta lá na operação, impacta lá no pagamento, impacta lá na qualidade, tem uma série de coisas. Então é legal você falar isso. Esse é um primeiro aspecto que eu já vi que isso já parece que está bem fluido aí para vocês. E o segundo é, você trouxe aí já um pouco de o que eu queria provocar aqui, né? Geralmente nas falas, em lives e tal, só fala da parte bonita, né, Augusto? O quanto que levantar esses problemas que você falou, né, no dia a dia é difícil, né? E o quanto que isso traz de aprendizado, mas fala um pouco da parte do desafio mesmo, dos erros ali, né, dos aprendizados ali, num projeto dessa magnitude. Sempre, né, uma grande barreira ali dentro dos projetos que a gente tem que superar é a questão cultural, né? A gente está falando um pouco antes aqui o quanto a cultura, né, você implementar um projeto de automação de processo, a cultura ela traz um impacto ali, né? Então, uma das preocupações nossas é ter esses gatilhos da gente olhar para a cultura, olhar para o que está acontecendo por trás ali e trazer adaptações. E essas adaptações muitas vezes são em formato de conscientização, né? Em formato de treinamento, em formato de workshop, em formato de conversas, em formato de reuniões, realmente para a gente trazer as dores para a mesa e vamos discutir, né? Não adianta, né, num projeto a gente ficar só sentindo a dor e não falar sobre a dor. Então, a dor ela tem que estar na mesa, ela tem que estar na reunião, o mais aberto possível para que a gente trabalhe essa dor. Ela tem que ser exposta e não tem que ficar internalizada. Esse é um desafio assim que a gente enfrenta em inúmeros projetos aí, que a gente é uma dor dentro dos projetos que a gente tem que enfrentar. É bonito, né? Mas tem o processo errado também, que você vai lá e faz, aí a pessoa aprende, vai e a cultura, para mim, também tem muito com isso, né? Porque você está mexendo ali no como funciona, né? Então não tem a resposta às vezes super certa, né? Então o aprendizado rápido ali, de errar rápido, se necessário, né? Pode falar, Vinícius. A gente fala às vezes que às vezes o próprio negócio não conhece direito o seu processo. Então, muitas vezes você vai lá, implementa como eles dizem para você, quando você bota para rodar, tem vários gaps, tem várias situações que não estão dando certo. E aí, essa é a vantagem, de novo, uma plataforma low-code que você pode ir lá e ajustar rápido para poder já ir corrigindo isso daí. Porque assim, como eu estou mudando o processo para muita gente, se eu não for ágil para poder mudar, eu vou ter uma frustração maior de todo mundo que está usando. E para de usar. Aí o cara quer voltar para o e-mail, quer voltar para o telefone, quer voltar para o Teams, quer voltar para outras soluções que para ele funcionava antes. Então, quando você quer mudar, então você tem que ter essa agilidade também de poder corrigir. E erros vão acontecer. A gente está ali mexendo, tecnologia é isso também. Você tem que conhecer também, você vai aprofundando mais e vai entendendo melhor os problemas. Às vezes o mato estava alto, você foi cortando ele e vai chegar lá. Aí você vai encontrar muita coisa ainda para resolver. Você falou isso, eu lembrei de uma imagem que uma vez eu vi, eu lembrei da pracinha lá da minha infância, assim, que você tem uma rua bonita, né, um jardim bonito, mas a grama está cortada, né? Ou seja, o usuário, a pessoa acha o caminho para fazer aquela atividade, né? Então, essa é a diferença de um sistema engessado versus um sistema low-code, né? O quanto que você consegue empatizar com o processo e a pessoa ali que precisa melhorar rapidamente. Então, nesse aspecto, por isso que eu provoquei o erro aqui. O erro, ele é importante. O erro, ele não é condenatório, né? Nesse caso. Fazer o processo, colocar no ar, depois você rapidamente se adaptar. Obviamente, não estou falando um erro de dados, né? Estou falando o processo não estar na melhor forma da moldura dele.
Então a gente costuma provocar isso também, né, Mancuso? De fazer a V1, a V2, a V3, a V4, de uma forma que essa jornada traga aprendizado, já está no digital, e você não perca o usuário ali que vai fazer de novo no e-mail. Exato. Né? Muito bom. Perguntas mais técnicas aqui relacionadas a integrações, né? Então tem uma aqui um pouco mais do Pablo aqui falando integrações, né? Se está previsto o planejamento, alguma coisa relacionada à integração de dados e parâmetros dos equipamentos médicos. Eu não entendi exata a pergunta aqui, mas eu acho que é mais, talvez, se tem algum equipamento médico integrado ao processo, alguma coisa Então, assim, alguma coisa relacionada ao médico. Nesse momento não, a gente não está integrando ainda equipamentos, como a gente está no back-office ainda, mas a gente tem hoje frentes, já estão sendo trabalhadas exatamente para poder fazer a integração, até mesmo com controle de gás, tudo isso, que hoje muita coisa é manual também, então a gente tem sim integrações ali também, a gente é um projeto taxas de gás, nós estamos trabalhando exatamente para isso, não nessa plataforma especificamente, até porque são frentes diferentes, mas sim tem bastante automação acontecendo lá na rede Santa Catarina. Legal, legal. A outra é integrações se vai ter integrações com sistemas legados mesmo, Sim. Quantos sistemas legados você tem, nós temos se vai hoje... ter com RP, né? Foi específico de RP, mas estou expandindo. Falando em saúde, né? Hoje nós temos o MV e o TASI na nossa rede, então eu convivo com os dois HS hoje principais do Brasil. Então, sim, vamos ter integração com eles, já estamos trabalhando nessas integrações. Temos integração com o Sênior, que é a nossa plataforma de RH também, então temos integração com ele. E na educação, eu falei pouco aqui, até porque hoje o assunto é mais saúde, mas a educação também está se plugando a tudo isso daí, e para ele está sendo um ganho muito grande de trazer processo, que é uma área também que tinha muito pouco processo da rede atuando ali em cima. Então, até ontem, nós estávamos conversando aqui, fazendo um aquecimento aqui, eu falei de um diretor lá que aprovou a compra de um celular de um funcionário sem passar por suprimento, sem passar por todo o processo, porque os processos não estão lá dentro. Então, quando a gente bota um BPM, bota todo um fluxo ali dentro, toda a empresa vai seguir, não só a saúde, mas toda a empresa vai seguir. Então, essa é a principal vantagem. Então, sim, vai ter integração também com o TOTS, que é a plataforma que nós temos ali para educação também. Legal. Então, são várias integrações aí. A resposta ao Robert que sim, né? E a integração ele colocou específico de robôs, né? Mas a integração não é só o robô, né? O próprio orquestrador do fluxo, ele faz isso. Isso até é um tabu, né, Mancuso? Você podia explicar um pouco isso assim? O RPA, né? O robô. Que não é só, ele falou que especificamente se o robô vai ser integrado. Ok, o robô sim, mas e o processo sem o robô também, né? Porque o robô, ele é a task ali, né? A atividade, né? Então, dentro de um processo eu possuo etapas, dentro das etapas vão ter atores que vão interagir com aquelas atividades. E esses atores podem ser robôs ou podem ser humanos, né? Então, quando a gente fala especificamente de robô, a gente está falando da tarefa, da etapa. Quando a gente está falando da automação dos processos, como o nível que a gente está trazendo aqui, é o processo. Então, é o processo fim a fim, né? Passando do começo dele, onde starta, da solicitação, até no último nível, que é a integração, por exemplo, com o TASI. Né? Levar os dados lá para o TASI. Você tem o próprio fluxo. Pode ser uma integração com o fluxo. Tem o barramento ali que está fazendo o trabalho. Exato. Para ajudar aqui a gente resposta conversa muito Robert. ali, junto ali, rapaz, assim, hoje nós estamos tratando isso tudo como uma automação. Ela pode ser o BPM, que é a plataforma que nós estamos usando, o Lecom, como pode ser um RPA, como pode ser o barramento que tem integração. Tudo isso aí está causando essa automação. Tem várias formas de pegar esse processo, automatizar ele ou digitalizar ele. Perfeito. Essa é uma outra coisa que se discute muito, né? Assim, acho que semana passada mesmo eu recebi um artigo do Gartner mesmo falando que a automação, ou hiperautomação, começa a colocar as palavras mais, né? Hiperautomação, superautomação, né? Hyperautomation, é um conjunto de solução. Tem várias tecnologias, não existe uma. O chatbot é uma delas. Você botar o chatbot ali é mais uma tecnologia que está plugada para você poder ter automação ali, entendeu? Então, na verdade, são várias tecnologias que você vai olhar o problema, você vai olhar o processo, vai olhar o problema e vai ver como vai resolver da melhor forma ele. Perfeito. Com a tecnologia. E aí é isso que a gente gosta de trazer também, né, no esclarecimento das pessoas que estão estudando isso. Não tem uma plataforma única, não é ela que faz tudo, não é ela resolve tudo. Mas é o que a gente falou de novo de orquestração, ela orquestra a conexão com outras tecnologias, isso ajuda bastante. E aí eles colocam, né, todo o relatório lá isso, de ter o set de ferramentas, ao mesmo tempo de ter um orquestrador, né, uma plataforma que orquestra processo ponta a ponta, que nem o Mancuso falou, no caso lá, a Lecom, né, que você tem o ponta a ponta e você tem as ferramentas
que são plugadas ali, pode ser um chatbot plugado, pode ser um portal, pode ser um OCR plugado, e aí só que você monta isso dentro da sua jornada de negócio, Exatamente. aquilo que você está transformando, né? Então, muito legal aqui, a pergunta deu para... a pergunta era, essa construção de processos e uso de robôs é integrado ao ERP? Então, a gente deu uma lupa maior aí para ajudar nesse esclarecimento. Muito bom. Outra pergunta aqui, tem um parabéns pelo projeto e está perguntando assim, dos processos estratégicos da organização, né? Que seguem nesse processo de mudança, como está estruturada a gestão desse conjunto? A pergunta está um pouco ampla. Então, estou falando assim, acho que você falou no começo que teve um planejamento estratégico, se desdobrou Então, em ações. Então, nós temos todo o apoio aí da diretoria, então é um projeto estratégico dentro da organização hoje, a implementação do CSC. tá bom. E uma vez que tem o CSC, a plataforma que vai suportar o CSC. Então, hoje nós temos um apoio total aí, ele, como eu disse, é um dos projetos destacados do planejamento estratégico, então nós temos todo o suporte aí de todos os diretores, de todas as nossas unidades, não só do corporativo, mas de todas as unidades, e um pouco do que nós conversamos também toda definição, toda apresentação tem um consenso. Então, não é uma área que define sozinha e pronto. Então, temos um consenso aí, a gente apresenta, discute, levanta, às vezes, pontos que a gente não está vendo de uma casa, uma cultura, como ele disse, diferente, de uma região. A gente consegue pegar isso daí e juntar. Então, o apoio, realmente, de toda a diretoria está ajudando bastante a ter o êxito e ter a força que a gente precisa para isso. E, junto com isso, vai ter uma reestruturação da própria empresa. Quando eu estou montando um CSC, eu estou trazendo pessoas para dentro desse grupo de trabalho, então vai mudar também a estrutura da empresa, exatamente totalmente conectada a essa estratégia. Perfeito. E aí isso facilita Com certeza. Na gestão, no fluido. governança, na realimentar a estratégia. Isso aí. Imagina. Acompanhar indicadores, você vai começar a acompanhar, ver resultado, né? Você não está fazendo por fazer, você está fazendo porque está buscando um resultado. Você vai poder ter indicadores que vai acompanhar, como eu disse, fazer PDCA e vai melhorando sempre, trazendo eficiência que a gente Sensacional. busca. Imagino que isso não é fácil. Né? Não. Por isso precisa de parceiro bom aí, né? Falando isso, o Murilo falou aqui, ó, a sinergia lá está sendo muito boa, o Murilo da Join4, né? Depois da resposta da questão da integração entre consultoria, tecnologia e negócio. Não acha que na primeira reunião a gente resolve tudo, não. Tem 4, 5 reuniões para poder desenhar e finalizar um processo. Muitas vezes com o apoio até da consultoria, trazendo até a sua visão de fora, né? Eu vejo outras empresas, eles resolvem assim tal coisa. Legal, vamos olhar também isso daí. A experiência de outros projetos, né? Até a missão nossa, né? Traz como que a gente contribui com a experiência que a gente tem em inúmeros projetos de automação, a gente traz e agrega valor aqui para a entrega da rede. Legal. Tem uma fala aqui que eu não queria falar, que é do Honda, do Elcio Honda, que conhece a Join4, que é uma consultoria, uma equipe muito competente, capaz. Não ia falar não, mas eu falei aqui. Honda, grande parceiro. Sardinha para você. Mas indo para a reta final aqui, quais suas conclusões finais, assim, né? Lembrando o seguinte, né? Acho que tem mais perguntas aqui. Tem mais uma aqui que eu acho que é legal falar. Diante tem a Milena, de um hospital também, diante das soluções de workflow analisadas no projeto, né, quais os pontos que levaram a Rede Santa Catarina a optar pela Lecom? Isso não foi nem Milena de um hospital. Então, assim, a gente olhou 4 plataformas de BPM, tá? A gente olhou a facilidade de começar a trabalhar com algumas delas, a parte de integração, e principalmente que já estava preparada com volumes. Então, a gente foi conhecer um pouco de alguns clientes dessas plataformas, porque a gente, como eu disse, a gente tem um volume muito grande, 8 hospitais, 5 escolas, é um volume muito grande. Então, tem que ser uma plataforma robusta, que esteja na nuvem, que seja fácil eu poder suportar e fazer manutenção. Então, low code me traz isso. Quer dizer, amanhã eu não espero precisar ter a Join todo o tempo comigo. Eu quero que a minha equipe possa ser capaz de poder suportar ali, poder fazer as melhorias que eu preciso ali. Se eu tiver um projeto específico, óbvio que eu vou buscar a consultoria, porque ela acelera isso daí. Então, quando a gente escolheu a plataforma, a gente olhou muito isso, a facilidade de implantação, a facilidade de amanhã de eu manter a manutenção disso daí, estar em nuvem, poder escalar, poder crescer e ela suportar isso daí, mas ela não ser limitada ao tamanho, ao crescimento, entendeu? E acho que também a parte comercial, com certeza, isso é importante também. Então, dentre as 4, a Lecom foi a que melhor também se encaixou no nosso modelo comercial. Obrigado pela pergunta, Milena. E aí, até aproveitando, né? Achei bom falar. Obrigado aí pelo depoimento, e é isso que a gente busca mesmo
na companhia, né? A gente busca ser acessível em termos de precificação, né? Não ser em dólar, suporte local e tudo mais. E a gente não cobra por usuário, né? Cobra pelo volume de uso. Então, isso permite projetos menores e projetos maiores. Então, você tem aí uma flexibilidade de escala de uso com toda a ferramenta. Então, você não precisa comprar um monte de módulo, né? Você tem um módulo que você consegue construir, monitorar e reconstruir, e paga conforme o volume de uso. Então, isso permite Sim. uma acessibilidade, você Eu comentou consigo isso. também ter uma assertividade melhor, até mesmo no meu planejamento de custos. Eu sei quando eu cresço, quanto isso vai crescer, entendeu? Em volume, porque é capaz Não que eu precisa estou colocar todos os utilizando. usuários Ao ali. mesmo tempo, você não é meu sócio, então você não me cobra paciente por paciente, registro por registro, não é isso? Quer dizer, você não vira meu sócio, senão também eu acabo dividindo a minha pouca receita com mais gente, fica mais difícil, mas sim, é ter realmente uma plataforma que ela vai crescer de acordo com o que eu vou crescendo, entendeu? Então a gente consegue pegar e juntos ali fazer um planejamento muito melhor dos E gastos. tem outro aspecto, quanto mais você gera eficiência no processo, você diminui até o custo, porque Exatamente. você não precisa passar por uma etapa, aquela etapa ela não gera um bilhete. Então, você melhorou o processo e paga menos. Sim, Então, sim. essa é uma provocação que a gente acertou muito no nosso tipo de precificação, que ninguém no Brasil é assim, né, para os ciclos, né? Que é uma precificação que realmente permite essa questão de uso menor ou em escala, É da previsibilidade melhoria, né? A melhoria ela vai e a trazer melhoria. resultado, E de entendeu? saída você pode pôr 100% dos seus usuários ali, Isso aí. né? Porque não está cobrando por usuário. E tem um aspecto também que você comentou, legal, da questão da escalabilidade, que seria legal comentar, né, que eu não falei dos clientes que a gente atende, né? Acho que você visitou a Apvida, né? A gente atende, por exemplo, o Grupo Ser Educacional, com CSC, com 300 mil alunos plugados, 8 mil funcionários, um volume gigantesco de utilização. Atlântico Hotéis, com quase 200 hotéis da América Latina. Então, são grandes CSA, Allianz Sonai, né, que tem aí 40 shoppings, Ancar com mais 30, 40 shoppings. Só de shopping a gente tem aí uma metade dos shoppings do país, o back-office, transação na Lecom. GovBR, a gente tem 800 serviços por trás do GovBR, desde exportação de vinho, a parte de importação de medicamento, de cannabis, passaporte do animal, enfim, tem um monte de processo bem significativo, do IBAMA, da Anvisa, Ministério da Saúde, tem muita coisa que transaciona lá. Então, bom ouvir que essa robustez repercutiu na decisão, Sim. porque a gente busca, né? Projeto de expressão, sustentável, e obrigado. Autonomia que ele falou E também. com autonomia. Perfeito. Mas, bom, obrigado a todos pelas perguntas, pelos comentários aqui. Agora, o papo é muito bom, né? Flui, mas a gente tem que ir para as considerações finais, né? Tem compromissos aí importantes, né? É isso aí. Vamos respeitar o horário. E aí, só para as considerações finais, assim, repassando rapidamente, né? O desafio que nós conversamos aqui, da Rede Santa Catarina, de ter aí uma estrutura de atendimento, né, descentralizada, trazendo uma centralização, mas com inteligência, com organização de processos, com tecnologia, né, fluida, e um parceiro, a Join4 aí, que passo para o Mancuso para as palavras aí finais. Legal. Para as pessoas que nos ouviram, né? O seu recado final para as pessoas. Acho que o recado final aí tá para esse olhar estratégico para processos, né? Não só olhar operacional, mas olhar para como a gente traduz isso em estratégia da empresa, né? E a Join4 está mergulhada neste momento, né? Embora a gente atende diversos segmentos, hoje a gente está verticalizando, né? Mergulhado no sistema de saúde, entendendo toda a cadeia, né? E se especializando, né? A gente acredita muito na especialização, falar com o negócio, do negócio em alto nível, né? Então, a gente acredita que a gente traz muito mais assertividade para as nossas discussões, muito mais assertividade para os processos aí. Então, o recado, acho que a consideração final é ter esse olhar não só para o processo operacional em si, mas o processo ligado à estratégia da companhia. Bacana. Não é dizer, assim, o desafio desse projeto, de qualquer outro que vocês também vão enfrentar, eu acho que é realmente criar essa sinergia de área de negócio, a área de TI, área de processo, o parceiro que você escolher para poder trabalhar, botar todo mundo junto numa mesa, começar a discutir, trazer as tecnologias e como você vai montar esse quebra-cabeça, montar esse Lego. Acho que isso é importante, fazer isso junto. Não tem uma área específica, a gente fala, jornada digital não está na mão do CIO, está na mão da empresa. A empresa vai construir isso daí. Eu acho que essa é a principal mensagem para todos vocês. Agradeço o tempo aí de poder compartilhar com vocês.
Tem meu LinkedIn, fique à vontade de me procurar no LinkedIn, qualquer dúvida, estou à disposição para responder para todos. Obrigado pelo convite da Lecom também e da Join. Obrigado pela participação. Mais um Lecom Saúde Insights, né? Feliz demais aí, obrigado a vocês pela participação, né? O Vanicelli super concorrido aí a agenda, né? Inclusive com um desafio pessoal aí, obrigado por estar realmente presente. Mancuso também, super parceiro aí. E o que eu também gostaria de fazer uma provocação para você, né, que assistiu e que vai assistir essa nossa conversa, é que se você está fazendo isso é porque o primeiro passo foi dado, né, o incômodo, a busca do conhecimento, e é isso que a gente quer fazer aqui, né. Eu lembro lá na Associação de BPM, quando a gente trouxe, ajudou a trazer para o Brasil, né, 15 anos atrás, a gente falava muito isso, né, o Brasil não precisa crescer, melhorar uma vez, 2 vezes, melhorar 10, 15, 20 vezes, né? E como fazer isso, né? Não é fácil para a gente, né? Então, poder ver isso acontecendo, né? Da uma forma real aqui, né? Impactando no dia a dia aí de empresas como a Rede Santa Catarina, que é super especial aí, em hospitais e tudo mais, e através de parceiro, que é o que a gente acredita, né? Num ecossistema que funcione, né? Onde a gente entrega a melhor tecnologia possível e tenha pessoas que estão ajudando as empresas a evoluir. Então, é muito gostoso estar aqui, conversando com as pessoas sobre isso, conversando com esses especialistas sobre isso, e de coisas que estão acontecendo, né? Não é uma novela, né? É uma realidade, com desafios reais e importantes para transformar aí o dia a dia, e é o nosso propósito aqui, né? De fazer isso acontecer na prática. Muito bom, obrigado demais a todos que fizeram esse evento acontecer, e a você aí que participou. E depois divulguem, né, também o vídeo, né? Acho que sempre bom aí compartilhar com outras pessoas incomodadas que comprem essa ideia de transformar cada vez mais o processo em digital, em melhor, que atinja todas as pessoas, seja os seus clientes, seus colaboradores. Isso é muito importante para a gente evoluir, né? Inclusive como país, né, de produtividade e eficiência aí. É muito importante para nós. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos.